Bem, nosso entrevistado de hoje é o juiz Marcelo Mairon Rodrigues, coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo, em primeiro lugar, acho que seria interessante nós esclarecermos um pouco mais a respeito do papel dos tribunais de justiça na administração dessas questões, dos precatórios, das requisições de pequeno valor. Por que o judiciário acaba se envolvendo nessa questão, acaba tendo que administrar esses valores? Aquelas decisões judiciais que impõem uma condenação à fazenda pública, por exemplo, ao Estado, aos municípios, elas são cumpridas ou pelo precatório ou, em razão do valor, pela chamada requisição de pequeno valor. Por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, as requisições de pequeno valor abrangem aqueles créditos de até 40 salários mínimos. À medida em que o credor tem direito a receber, e vamos dar um exemplo do Estado, certo. Ele tem direito a receber do Estado um crédito que supera esse valor. Então, por norma constitucional, esse crédito ele é inscrito em precatório. Na Central de Precatórios do Tribunal de Justiça, que funciona ali no Palácio da Justiça, em frente à Praça da Matriz, nós temos toda uma estrutura montada que vai receber todos aqueles precatórios, seja do Estado, seja do município. O precatório que é recebido, protocolado, até 1º de julho de cada ano, e que preenche os requisitos legais, ele é inscrito para o ano seguinte. Por exemplo, todo precatório que nós recebermos no ano de 2015 até 1º de julho, um precatório do Estado, ele vai ser inscrito no orçamento de 2016. Depois de 1º de julho, ele fica para ser inscrito para 2017. Uma grande dificuldade que nós temos é justamente o valor da dívida em precatório. Essa dívida só do Estado supera a casa de 8 bilhões de reais. Considerando os municípios, nós vamos passar de 9 bilhões. Para que se tenha uma ideia, em 2015, no orçamento do Estado, e aqui quando eu falo Estado eu também estou me referindo ao Instituto de Previdência, demais autarquias, só no ano de 2015 foi inscrito 1,5 bilhão em precatórios. O que a Constituição estabelece pela Emenda Constitucional 62 do ano de 2009? Que o ente público faria o pagamento mediante um repasse de duas formas. Ou vinculado a um percentual da receita corrente líquida, no caso do Estado 1,5%, ou o pagamento seria feito no período de 15 anos. Isso foi objeto, essa ação, essa emenda constitucional, foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, cujos efeitos foram recentemente modulados pelo Supremo no final do mês de março, onde o Supremo disse, deu uma sobrevida ao regime especial, mas disse, o regime especial ele será encerrado em 5 exercícios a contar de 2016. Quanto tempo, qual é a média hoje em dia para que um credor venha receber um precatório, doutor Marcelo? Isso é muito variável, porque a partir da decisão do Supremo de final de março que modula os efeitos, nós deixamos de fazer os pagamentos pela modalidade alternativa que se tinha da ordem crescente. Então, no ano 2015, até a decisão do Supremo, todo aquele precatório cujo crédito total, incluindo honorários, incluindo custos, não superasse 60 mil reais, era feito o pagamento integral. Nos anos anteriores, até se conseguia um valor superior, se conseguia pagar até 67 mil reais. A partir do momento em que não se pode mais usar a alternativa da ordem crescente, todo o recurso recebido ele reverte para a ordem cronológica. E na ordem cronológica, como o próprio nome diz, vai obedecer do mais antigo ao mais novo precatório,
O recurso existente nos permite hoje fazer o pagamento daquelas parcelas preferenciais que estão previstas na Constituição, ou seja, a pessoa que tem uma doença grave ou tenha 60 anos de idade ou mais, ela tem direito a receber uma parcela que corresponde a 3 vezes o valor da RPV. Eu havia antes dito que a RPV é de 40 salários mínimos, então a pessoa que tem direito à preferência, ela vai poder receber do seu precatório antecipadamente até 120 salários mínimos. Se o crédito for inferior a isso, logicamente recebe menos, o precatório está quitado. Se for superior, ela recebe a preferência e aguarda o saldo na ordem cronológica de origem. Perfeito. A questão dos acordos que o senhor abordou, que agora são previstos, é uma tendência, os acordos diretos? Eu entendo que sim, logicamente que depende de lei que autorize, mas é uma tendência porque é uma forma de se enfrentar essa questão, que é não só, como eu havia referido, boa para o credor, mas também para o devedor, porque vai diminuir o passivo. E é lógico que vamos ter que, nesses acordos, preservar a ordem cronológica. Justamente. E existe uma definição, né? Esses acordos eles não podem ser feitos por menos de um percentual, em torno de 40% o máximo que poderá haver de deságio é 40%, ou seja, no mínimo o credor terá que receber 60% do seu crédito. Mas é lógico, ele não é obrigado a aceitar. Como o nome diz, é um acordo. Claro. O que não pode é ser proposto um acordo que tenha um percentual de deságio superior a 40%. E na sua avaliação, quais são as perspectivas que surgem com a criação da Câmara Nacional dos Gestores de Precatórios? Desde o ano passado, os gestores dos tribunais de justiça, então eu estou falando de tribunais, de juízes estaduais, né, têm se reunido no sentido de trocar experiências, debater assuntos polêmicos, sim, buscar uma uniformidade. Cada realidade, cada tribunal, cada estado tem uma realidade. Cada né, doutor tribunal Marcelo? tem a sua realidade e nós temos a necessidade de estabelecer padrões que vão permitir se trabalhar melhor, que vão poder racionalizar muitos encaminhamentos. E esses encontros têm permitido isso. A partir daí, se surgiu a necessidade de formalizar mediante a criação de uma Câmara Nacional de Gestores. O que é esta Câmara? Esta Câmara, então, ela vai ser composta por esses gestores estaduais e ela tem o objetivo de prestar um assessoramento aos presidentes dos tribunais de justiça no processamento dos precatórios. É um órgão de assessoramento qualificado, é um órgão técnico e que, havendo determinada demanda, ele poderá ser acionado pelos tribunais no sentido de apresentar um estudo, um parecer em torno daquela questão que foi apresentada, a questão duvidosa, até mesmo no sentido de dar elementos para que o presidente possa decidir e possa dar um encaminhamento ao precatório. Para terminar, o que o senhor diria aos credores de precatórios hoje no Rio Grande do Sul? As perspectivas são boas, são positivas, a situação, a gestão dessas questões deve melhorar daqui para frente? O que eu diria é que, lógico que a dívida é muito grande, lógico que precisamos avançar muito, mas o Tribunal de Justiça já tem nos últimos anos feito todo um trabalho, toda uma estruturação que, dentro daquelas receitas disponíveis, se conseguiu dar uma vazão aos pagamentos. Se somarmos o que foi pago de precatórios da administração estadual 2013 a 2014, superamos a casa de 1 bilhão. Não é suficiente, com certeza, mas já é um bom demonstrativo que estamos no caminho certo e que agora precisamos avançar mais, equacionando essas dificuldades, mas sem dúvida nenhuma, ampliando os recursos a serem destinados para o pagamento de precatórios. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. No nosso programa. Voltamos ao estúdio.